Olá, carinhos! Que tal estáis? Hoje nós vamos falar sobre um assuntinho bem cobradinho e é bem legal de trabalhar, que são usos de muy y mucho. Não precisa se desesperar, vai dar tudo certo, muy y mucho é bem tranquilo. Trouxe umas soluções aí para te fazer lembrar quando se usa um e quando se usa outro. Então, começamos ali já com no hagas mucho ruido. Não faça muito barulho, não faça muito som. Vamos lá? Então, assim, funciona desse jeitinho. A gente sempre encontra em gramáticas e livros que se usa muy com advérbios e adjetivos. Este é o conceito, né? E é a regra para você trabalhar com muy. Muito bom, perfeito. Aí eu pergunto para você assim, mas será que você sabe? Porque às vezes não tem palavrinha que você não conhece o significado? Tem, né? Como é que faz? E se eu não conheço o significado da palavra, como é que eu vou saber se eu, quiçá, né, se ela é um adjetivo ou é um advérbio? Complicou, verdade. Então, se eu não conheço, fica complicado mesmo. E aí, por isso que a gente vai trabalhar de uma maneira bem tranquila. Mas, claro que primeiro nós vamos ver a regrinha normal, a regrinha geral, qual é. E aí, sim, eu vou falar para você como é que você vai fazer para guardar quando se usa muy e quando se usa mucho. É bem tranquilo. Mas vamos começando por aqui. Los usos de muy y mucho. Entonces, las diferencias, ¿en qué son distintos? Muy es invariable. Muy é sempre muy, não vai mudar, tá? Não importa o que ele acompanhe, ele vai estar sempre assim como muy. Outra coisa que é importante relembrar, muy es la versión apocopada de mucho. Não me lembro mais o que era apocopado. Eu não lembro o que é apocopar. Apocopar é reduzir, né? Cortar, tirar aquele finalzinho de uma palavra. Diminuir. Aqui a gente diminuiu, então é a versão reduzida de mucho. Já põe ali, já marca lá, apocope, para não esquecer mais. Então aqui é invariable, mucho. Variable. Por quê? Porque ele vai variar para plural, para masculino e para feminino. Então vai sair do singular, vai masculino, feminino, plural, tá? Muchos, mucha e muchas, além do muchozinho que você tem ali. Depois, suele venir antes de adjetivos. E aqui já vem um verbo que eu adoro ressaltar para vocês, que é o verbo soler, que vai estar lá no teu vestibular. Não tem jeito, ele vai estar lá, ele aparece muito, tem uma incidência enorme. E aí, o que significa suele? Suele significa costuma, tá? Ah, eu não lembrava, então anote outra vez. Quando não bateu o olho, não lembrou do significado, não tá bom, né? Suele venir antes de adjetivos. Costuma vir antes dos adjetivos. Tá aqui, muy. Suele venir antes de substantivos. Diferencinhas entre eles, né? Suele venir antes de advérbios. Ai, mas você falou que daí a gente vai trabalhar de uma maneira mais fácil. De toda forma, é bom sempre você ir com a regra, né? Tem que estar ali com a regra, lembrando também. Suele venir después de verbos. Ele vem depois do verbo. Então, diferenças básicas entre os dois. Tudo bem? Seguimos, então. Vamos lá. Antes de un adverbio y después de un verbo, hay que fijarse en el referente, o sea, la palavra que se está modificando. Então, André, você falou para mim agora que o mucho vem depois de verbo. E ele vem mesmo, olha aqui. Olá, já vou colocar aqui até uma frase que pode te ajudar não só no vestibular, como na vida, né? Quer fazer uma moral, já coloca lá. Te quiero mucho, olha lá. Querer não é verbo? Tá aqui, ó, ele veio
depois do verbo. Geralmente ele vem em final de frase, tá? Te quiero mucho, estudié mucho. Só que olha aqui, antes de um advérbio e depois de um verbo, hay que fijar-se, aqui você tem que prestar atenção no referente, ou seja, a palavra que você quer modificar. Porque pode acontecer, como aconteceu aqui, ó. Eu tenho um verbo, então tome cuidado. Aqui é a famosa pegadinha de vestibulares. Verbo. Falei lá que o múltiplo vem depois de verbo. Beleza, então já vou botar. Achei o verbo, já coloco. Só que aqui eu tenho um advérbio. E agora? É muito ou é múltiplo? O que eu faço? Você vai olhar, vai priorizar dentro dessa frase aquilo que você quer destacar. O que eu quero destacar aqui? Que o Andrés come? Ué, você não come? Todo mundo não come? Então tem alguma coisa de anormal o Andrés comer? Seria anormal se ele não comesse, certo? Não, eu quero destacar o referente, aquilo que me incomodou na história ali. O que eu quero mostrar que é diferente? Então, Andrés come muito rapidamente. Então, agora ele vai concordar com a regra. Eu vou usar a regra. Muito rapidamente, tá? Por quê? Porque ele vai concordar com a forma com que o Andrés come. Porque comer todo mundo come, então não preciso destacar isso aqui. Então é este cuidado que você tem que ter para observar lá. Tem o verbo, não responde já. Vai na próxima palavra para você ver o que vem depois. E aí para ver o que você vai priorizar. Andrés come muito rapidamente. Andrés habla muito rapidamente. Andrés... mil coisas ali rapidamente. Então, o que você quer priorizar? Qual é o referente, tá? Que você está modificando. Então, isto é essencial. Marca lá. Se usa muito com. Agora que eu disse que teus problemas acabaram. Por quê? Vai ficar bem mais fácil. Vai ficar bem mais fácil. Então, eu disse assim, lá no início. Você vai usar... muito com advérbios e adjetivos. Perfeito. Aí eu me deparei com a palavra, e eu não sei o que ela significa. Se eu não sei o que ela significa, consequentemente eu não consigo identificar se é advérbio ou se é adjetivo, certo? Então, como é que eu faço? Então, você vai fazer isso aqui. Quando você estiver lá, se usa muito com. Tá? Você vai gravar estes carinhas aqui. Os casos quando você usa muito. Por quê? Porque são só nestes casos aqui. Então, o que é mais fácil? Guardar os casinhos que você vai usar muito ou tentar guardar na mente todos os advérbios e adjetivos possíveis da língua espanhola? Muito mais fácil guardar este caso, né? Então, muito. Já vimos lá. Quando que eu vou usar muito? Depois de verbo, que naquele caso específico do exemplo era finalzinho de frase. Estudei muito, te quero muito, dormi muito e assim vai. E aqui, com estas maravilhas aqui, ó. Se usa muito com mais, menos, antes e depois, melhor, pior, maior e menor. Eu repeti um antes e depois aqui, mas eu vou colocar para você que é melhor e pior, tá? Então, com esses carinhas aí, adicione esse melhor e esse pior aí. Saiu duplicado aqui o meu antes e depois. Então, tá lá. Mais e menos, melhor, pior, antes e depois, maior e menor. Com esta turminha, você sempre vai usar o muito. E depois é verbo. Não facilitou? Olha só, muito mais fácil guardar só isso aqui. Ah, mas aí como é que faz então quando vem o muito? O restante todo que não se enquadrar aqui e nem for depois de verbo é muito. Muito simpático, muito tranquilo, muito lejos, muito feliz. O restante todo que não se enquadrar ali é muito. Todos os outros casos você vai usar o muito. Então,
sempre, só tomando sempre cuidado da história do referente lá, tá, né? Isso você vai ter que tomar um cuidadozinho. Aquilo que você quer destacar. Ah, mas eu não vou ter que colocar lá, eu não tenho prova discursiva no vestibular. Não, de fato, não tem. Mas marque a alternativa onde está correto ou onde estão corretos os usos de muy e mucho. Como é que faz? De fato, você não vai ter que fazer. Mas aí você não tem que saber se está correto ou não. Pode vir também a regra, né? Marque a alternativa onde está correta a regra de usos de muy e mucho. Então vejam, não tem erro. Você vai usar o mucho sempre depois do verbo, fim de frase com esses caras, tá? Mas, menos, antes, depois, melhor, pior, maior e menor. E depois todos os outros casos é muy. Então não dá para ter dúvida, é bem fácil. O que você faz então? Você anota todos os casinhos que você vai usar o mucho, né? Cola lá na porta do guarda-roupa, na tua geladeira, em lugares que você lembre, que sejam visíveis, para você estar sempre observando e sempre lembrando. Daí você não precisa saber o significado de tudo que é palavra, que é advérbio em espanhol e adjetivo. Não tem essa preocupação, daí é uma preocupação a menos. Tranquilo? Então, guarde bem os casos de mucho, que eu acho que é o caminho. E aí o restante é tudo muy. A ver aí. Temos outros exemplos. Ella sempre me dice que me quiere mucho. Fim de frase, né? Depois do verbo, ó. Querer de novo. Coincidentemente, um querer de novo aí. Assim será mucho mejor. Um dos casinhos que eu coloquei para você lá. Antes, depois, melhor, pior, maior, menor. Viu? Cabe aqui nos dedinhos da mão. Então é bem tranquilo para guardar. Hoy no hace mucho calor. Calor, quente. Necessito, veja aqui. Ah, mas o que eu vou aqui? O que eu queria enfatizar? Né? Ele está concordando aqui com o verbo hacer. Veio depois do verbo. Enfatizar que faz calor. É isso que eu quero enfatizar. Necessito mucho dinheiro. Ah, e aqui o que aconteceu? Quantitativo, tá? O mucho é quantitativo. Fala de quantidades. Então, aqui no caso, quanto que a gente quer de dinheiro? Ficou fácil agora, né? Mucho dinheiro. Necessito mucho dinheiro. Tenho muitos amigos. Quantidade. Muitos amigos, e aqui ele variou, né? Não esquece que ele varia, né? Masculino, feminino, singular, plural, lá. Las chicas são muy guapas. Guapas. Adjetivo, né? Bonitas. Então, são muito bonitas. Ó, nem soa bem a gente colocar mucho ali. Las chicas são muito guapas. Olha só. Fica muito horrível. Não dá pra pôr. Estou muito preocupado. Preocupado no advérbio. Opa. Estou muito preocupado. Vale? Então, veja bem. Não é mais fácil você só guardar aquela tabelinha? Antes, depois, melhor, pior, maior, menor. Muito mais fácil. E o uso do depois também, do depois do verbo. Do que ficar guardando lá, preocupado, guapa, uma infinidade de adjetivos e advérbios, né? Então, se você guardar, vai dar certo, André, se eu guardo só ali, vai dar super certo, tá? Vai conhecer os usos e vai lembrar que se não se enquadrou naquela tabelinha de mucho, é porque ele não é mucho, é muy. É com o muy que você vai utilizar, certo? Por hoy concluímos nuestra clase. Hasta luego, señores, que se estudie bien ahí los usos de muy y mucho, porque es un asunto bueno y fácil.